Essa semana eu tive a alegria de entrevistar o bispo Luciano Neves. Ele é bispo da Igreja Unida Deus Proverá. E ele saiu recentemente da Igreja Mundial do Poder de Deus, especificamente no início do ano, né? Então, 7 meses desde que ele fundou essa igreja, desde que ele fundou esse ministério. E ele já é um dos caras que está dando muita dor de cabeça ao apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus. E essa entrevista que a gente teve com ele foi exatamente para dirimir todas as dúvidas a respeito da saída dele da Igreja Mundial do Poder de Deus e o que o motivou, naturalmente, a montar seu próprio ministério. A gente fez diversas perguntas, uma entrevista que durou quase 1 hora, e eu queria, inclusive, no final desse vídeo, vou voltar aqui para fazer algumas ponderações e te mostrar um link onde você vai poder assistir a entrevista na íntegra. Mas a gente separou pelo menos 5 perguntas que foram feitas. É muito rápido, eu queria só que você ficasse atento a isso. 5 perguntas que eu fiz e as respostas que ele deu a essas 5 perguntas. Essas respostas foram bem esclarecedoras. Se você tem qualquer dúvida sobre por que ele saiu da igreja, o que levou a montar sua própria igreja, quanto que ele recebia de salário na Igreja Mundial do Poder de Deus, quem é o bispo, de onde ele vem, se ele passou mesmo pela Igreja da Graça, do R.R. Soares, pela Igreja Universal, todas essas perguntas, inclusive eu perguntei para ele se ele fez vasectomia. Sim, perguntei até isso, porque é uma prática, né, praticamente comum da Igreja Universal do Reino de Deus, os pastores fazem vasectomia. Então, eu separei 5 das perguntas que foram feitas e eu queria que você ficasse atento a essas respostas. Eu volto no final para trazer uma informação relevante que não está nessas respostas que a gente colocou aqui, tá? Vamos assistir? E me aguarda, eu volto no final. Mas claro, já te peço, deixa teu joinha, isso ajuda demais o nosso canal. Vamos lá, eu volto já já. Quando o senhor passou pela Igreja Universal, o senhor chegou a fazer vasectomia? Que é comum dos pastores lá, né? Fiz. Fez. Fiz, Não tem mas feito. que quis, tá? Ninguém me obrigou, ninguém disse, se você não fizer, você tá fora. Não, eu fiz, tá? E não me arrependo. Não é porque eu não gosto de criança, mas eu fiz baseado na minha maneira de enxergar a obra de Deus. Israel, eu sou uma pessoa que, se você disser para mim, Luciano, essa é a sua responsabilidade, eu vou me atirar com todas as minhas forças para aquilo que você me deu, para que eu possa conseguir dar a você o resultado que você gostaria que tivesse. E consoante a obra de Deus, eu sempre fui muito aplicado, sempre gostei muito de me lançar. E eu entendi, muito novo, que se eu tivesse filhos, eu ia ficar um pouco dividido, sabe? Então, por uma questão de opção, eu achei que não seria bom que eu tivesse filhos biológicos, mas filhos na fé. Mas amo criança e respeito os pastores que têm seus filhos e é uma benção. Ter criança, ter filhos é benção. Em algum momento o senhor se arrependeu de não ter... Não, não, não. Graças a Deus não me arrependi. Minha esposa também tem a mesma opinião que a minha, então a gente vive bem com isso. E quando é que começa a ter problemas, então? Como é que começa isso? A questão Como é que isso começa? com o apóstolo, né? O apóstolo, ele é uma pessoa que eu sempre gostei, sempre admirei e respeitei e respeito até hoje, né? Porque, assim, muitas pessoas não conhecem, sabe, Israel? Muitas pessoas não conhecem Valdemiro Santiago. Sim. Na época, fui levantado por ele a ser o bispo do Brasil, que, no caso, esse posto é a pessoa que auxilia ele diretamente a nível da igreja, no Brasil e no mundo. E ali eu começo a ter poderes de decisões na questão da gestão, da administração dentro da igreja. Ali sim começou as divergências, entendeu? Então o senhor começou a ver que ele administra mal a igreja. É isso. Na verdade, quando eu digo a culpa acaba sendo dele por ser o líder, sim. Mas a gestão ela não está entregue, não é ele que toma determinadas decisões, embora tudo passe por ele. Mas existiam pessoas que ele delegava que tinham poderes de decidir, que tinham poderes de dizer paga, não paga, faz, não faz. E eu, dentro desse poder que foi dado às mãos, começo a tomar algumas decisões para o bem da igreja, Sim. e ele é bem sabedor disso. E na época a igreja ela começa a tomar um rumo muito bom,
porque o que eu queria era resgatar, sabe, nome da igreja, a credibilidade, dado a muitos problemas de falta de pagamentos e tudo mais. A gente estava enfrentando uma crise, na altura a pandemia, todo mundo viveu isso, então contribuiu para ficar pior do que estava, mas eu entendi que eu tinha alguns poderes, mas como envolvia questões de outras pessoas, que, diga-se de passagem, fazia parte inclusive da família, então ficava um pouco difícil, porque como é que você vai questionar pessoas que, além da responsabilidade de administrar, têm laços de família? Você poderia dar exemplos, por exemplo, de qual era o tamanho do problema que o senhor enfrentava lá? Exemplo de desmandos, por exemplo, da própria família do apóstolo? Não é questão. A questão é o seguinte: quando você está numa posição de liderança e você precisa tomar decisões, e eu acredito que não é só um problema comigo, mas é com qualquer pessoa, inclusive para quem está fazendo a pergunta, né? As pessoas que estão fazendo os comentários. Quando você está numa posição de decidir e você toma uma decisão para o bem de uma instituição, ou de uma família, ou para uma loja, seja o que for, tá? E alguém que tenha supostamente um poder igual ou maior, depende, ou até que esteja abaixo, mas que interfere e prevalece a decisão dela, e você entende que aquilo vai prejudicar a instituição, então você vai chegar um tempo que você vai tomar uma decisão. Você vai falar, assim eu não posso liderar, assim eu não posso estar nesse cargo, até porque algumas responsabilidades do que acontecer vai cair sobre você que exerce essa função. Ué, mas não é o Luciano que assina, não é o Luciano que decide? Então por que isso está sendo feito dessa maneira? Não é? Então, existe aquela questão de, olha, paga isso. Não, paga aquilo porque fulano ou fulana disse que tem outras prioridades. Bom, eu não tenho acesso a essas prioridades, mas a pessoa tem um poder acima do meu para dizer não faz. E você acata. Fazer o quê? E no momento que isso acontece, a decisão está tomada, o problema vai vir, com certeza, porque você já sabia que se não fizesse daquela forma, aconteceria de outra. Uma questão de visão. Vamos lá, eu vou ser um pouquinho mais claro. Eu entendo igreja nesse segmento, tá? Como não várias igrejas, como uma igreja. Então, você vai entender. Eu tenho uma conta para pagar de 10 mil reais. Se eu pedir 10 mil reais de uma igreja, é uma coisa. Se eu pedir R$ 1.000 das 10 igrejas que eu tenho, é outra. Então, me deram 1.000 e eu ainda tenho 9.000 para poder pagar outras coisas, honrar outros compromissos. Minha maneira de gestão coletiva, fazendo todas se tornarem uma. A liderança que ocupava determinados cargos paralelos ao meu não pensava da mesma maneira. Então eu dizia, gente, espera aí, isso é óbvio, vamos por esse caminho, vai ser mais saudável para a igreja. Agora, eu não posso dizer para vocês o que se fazia, que prioridades são essas, porque nunca chegou ao meu conhecimento. Então, eu só sabia que na mudança de decisão, o que era para ser feito não estava sendo feito. Quando ele gravou um vídeo lá atrás dizendo que se sentiu traído, perdeu um filho, que o senhor traiu ele, essa carapuça ele serviu? O senhor tomou isso como de fato uma traição contra ele? Não, não foi. Eu acho que traição é o que você faz pelas costas. É o que você faz por trás de alguém. É o que você faz por trás de uma pessoa. Eu acho que isso é traição, tá? Isso para mim é traição. E no momento em que eu fui verdadeiro em todos os aspectos, a minha saída não foi um sumiço. Ó, cadê o Luciano? Sumiu, saiu do ministério. Ninguém consegue falar com ele, pegou, não está mais no estado que estava, sumiu e só descobriram que ele abriu uma igreja no outro dia. Não foi assim. Eu estava ali, né? Foi numa madrugada de domingo para segunda, onde eu estava
orando mesmo, falando, porque eu estava muito incomodado, sabe, Israel? Eu estava assim, oh Deus, será que é isso? Não é isso? Eu preciso entender isso, sabe? E Deus, ele falou, eu me lembro que eu dobrei meus joelhos, era umas 2 horas, 1h30 da manhã, e eu estava orando, e aí eu levantei, sentei no sofá, estava tudo escuro na sala, minha esposa, Marisa, estava dormindo, e eu sentei assim no sofá e fiquei olhando para o nada, sabe? E de repente Deus fala no meu coração, pega a Bíblia. Eu não tinha Bíblia ali. A Bíblia estava no meu escritório, na minha casa mesmo, no escritório. E quando eu vou até o escritório, eu encontro a Bíblia, provavelmente a moça que trabalhava lá devia ter arrumado, tá? E eu encontro a Bíblia aberta, sabe? Aberta no livro de Isaías, na minha mesa, sim, tá? No livro de Isaías, e eu, quando sento, bato o olho, Isaías 41, versículo 40, ou versículo 14. Foi assim, tchum. Eu não abri, eu não mexi, encontrei ali. Eu estava frito, pronto para tomar uma decisão que eu não sabia se era aquilo que eu tinha que fazer. E estava escrito, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. E aí eu começo a ler, Deus dizendo, eis que farei um trilho cortante de novo, armando lâminas duplas e tal, aquela coisa. Falei, Deus, abrirei rios nos altos, porque na minha oração eu falei, Deus, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, vou abrir uma igreja, como? E Deus falou, qual é o nome que eu estou dando para essa igreja? Eu falei, tá, Deus proverá, então eu vou prover. E quando eu leio Isaías 41, 14 em diante, ali Deus falou, eu tive plena certeza do que eu tinha que fazer. Ao amanhecer, pego o telefone e ligo para ele. Entendeu? Já avisou ele? Exato. Eu ligo para ele. A ideia é que o correto é você entrar, se você entrou pela porta da frente, então você sai pela porta da frente. Não é? E foi o que eu fiz. Liguei para ele, olha, posso, tudo bem? Aqui é o Luciano. Deixa eu quero falar uma coisa que é muito importante. Eu orei bastante para entender que era isso que eu precisava fazer, e eu não estou fazendo isso porque quero, eu entendo isso como uma ordem de Deus para minha vida. E até disse o seguinte, assim como um dia o Senhor esteve no outro ministério e entendeu que Deus está te levando para um outro propósito, e eu não duvido disso, eu acredito que isso está acontecendo comigo. E eu queria a tua bênção como meu líder. Foi assim. E ele chegou e não respondeu nada. Ficou quieto e mandou uma mensagem dizendo assim, Deus te abençoe. Eu recebi a mensagem e falei obrigado. E falei assim, eu vou voltar para São Paulo, eu vou abrir uma igreja, tá? Mas, por enquanto, eu estou aqui. O senhor pode, eu não sei quem é que o senhor vai mandar para cá, mas eu vou passar tudo direitinho para a pessoa que virá, o escritório, o estado, tinha cerca de 100 e poucas igrejas lá, então o estado direitinho, tá? Os valores das doações estão aqui, ó, guardados no cofre para poder passar para a pessoa. As contas estão pagas, os salários dos pastores, dos funcionários, as rendas, né, dos imóveis. Está tudo aqui, apóstolo. Fique em paz, tá? E eu só vou esperar o senhor dizer quem vem. Foi assim. Isso é traição? Até porque, sabe, Zé, eu vou te falar uma coisa. Se fosse por conforto, eu não sairia de lá. Eu tinha um belíssimo salário, uma casa excelente, era líder. Cheguei no ponto máximo da igreja. Eu saí de lá para quê? Se eu quisesse só dinheiro e viver bem,
era ficar lá. Você pode falar qual era o seu salário lá, pastor? Bispo. Eu ganhava na altura 15 mil reais com mais um bônus de 15 mil. Então dava em torno de 30 mil reais, né, por mês. Fora as regalias do cargo, né, como líder. Se você chegou até aqui é porque você assistiu todas as respostas do Bispo Luciano, mas teve uma pergunta que eu fiz que eu quis realmente deixar para o final, tanto desse vídeo quanto do vídeo da entrevista. E essa pergunta é um bônus, né? A gente fez um vídeo com 5, mas essa é a 6ª pergunta, ela é de fato um bônus. Eu quero que você assista essa entrevista. Eu quero que você veja a resposta para a minha pergunta que eu fiz a ele. E quero inclusive te convidar para a gente se encontrar no vídeo onde você vai assistir a entrevista completa, a entrevista na íntegra, né? Se você viu aqui somente cortes, mas você pode assistir a entrevista na íntegra, clicando na tela, né? No link que vai aparecer na tela, um quadradozinho com a imagem. Você vai clicar e a gente vai se encontrar num próximo vídeo, que é exatamente o vídeo da entrevista durante quase 1 hora, o Bispo Luciano Neves. E aí ele fala, obviamente, bem mais detalhadamente sobre o seu ministério, a sua história, a sua trajetória e agora, né, o seu futuro na Igreja Unida Deus Proverá. Vamos lá? Eu te encontro no outro vídeo, mas fique agora com a pergunta bônus, a pergunta extra que eu fiz. Veja o que ele respondeu. Com a sua visão, com a sua visão, inclusive administrativa, o senhor acha que a Igreja Mundial ela tem jeito ainda? Não. Do ponto de vista administrativo? Não tem. Não tem. Na minha opinião. Não, nada possa ser feito para melhorar? Não tem. O nível de dívida ele está infinitamente acima do que a igreja ela consegue arrecadar, tá? E o modelo de gestão nunca mudou. E não vai mudar.